Bem-vindos de volta ao programa. Hoje a gente recebe o professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, e o professor Sergei Karaganov, que é chefe do Conselho de Política Externa e de Defesa e também foi conselheiro de Gorbachev, Yeltsin e do presidente Putin. Muito obrigado aos dois por voltarem ao programa. O tema de hoje é a restauração da capacidade de dissuasão da Rússia, que vem se tornando um ponto central. E bom, nos últimos 4 anos, a Gênesis de Edinburgh, it's something time now, it's pouco a pouco, o desenvolvimento na guerra. Então, começando com o envio de tanques, artilharia, HIMARS, caças F-16, que na época o Biden alertou que significariam a Terceira Guerra Mundial. Depois mísseis de longo alcance, drones, e agora o próximo passo, ou o novo passo, parece ter sido ataques a partir de território da OTAN. E eu acho que a cada degrau dessa escada de escalada, parece que a OTAN fica mais confiante, mais certa de que a Rússia não vai reagir. Ao mesmo tempo, a cada passo, a gente sabe que aumenta a pressão sobre o Kremlin para retaliar. Então, parece que estamos caminhando para uma situação muito perigosa. E mais uma vez, eu achei que um bom ponto de partida seria entender como você interpreta esse cenário e até onde isso pode ir antes que algo dê muito errado. Podemos começar com você, John. Acho que seria melhor começar com o Sergei Glein, porque ele é realmente a força motriz por trás desse discurso. Eu não sou. Claro que estou mais do que disposto a entrar na conversa e participar, sem problema. Mas acho que a gente devia começar com o Sergei. Provavelmente foi uma boa escolha. Eu devia ter mencionado também que o professor Karaganov é considerado talvez a pessoa mais influente em Moscou quando se trata de convencer Putin e o Kremlin a mudar a doutrina nuclear da Rússia. Então, sim, acho que faz sentido a gente começar com você, Sergei. Bom, obrigado. Mas claro, o John poderia ter começado, quer dizer, o debate. O problema não é tão simples assim. Quer dizer, usar ou não usar armas nucleares, reforçar a dissuasão e tudo mais. Há uns 15 ou 17 anos, o mundo mudou. Estamos vivendo o período mais perigoso da nossa história. Um momento em que tudo está mudando, porque as placas tectônicas sob o sistema anterior se moveram. Então a questão não é só, digamos, encerrar a guerra entre a Rússia e a Europa na Ucrânia, ameaçando usar ou não usar armas nucleares, e por aí vai. A questão é que estamos entrando em várias décadas de guerras. E por cerca de 60 ou 70 anos depois do fim da última guerra devastadora, a Segunda Guerra Mundial, tivemos o surgimento das armas nucleares, que eu acredito terem sido enviadas a nós pelo Todo-Poderoso, mas claro, pelas mãos de Oppenheimer, Fermi, Korolev e Sakharov. E graças a isso, conseguimos evitar guerrear uns com os outros. Mas agora estamos começando. E a pergunta mais importante é que estamos no início de uma guerra mundial. Essa guerra está começando em todas as frentes. Primeiro, o principal motor dessa guerra é o contra-ataque, ou revanche, como quiser chamar, do Ocidente, que está perdendo sua posição de superioridade no sistema mundial. Uma posição que manteve por cerca de 500 anos e que lhe permitia desviar a renda global, impor sua cultura visões e sistemas políticos. Mas agora estamos, de novo, num momento que, na minha opinião, começou exatamente em meados dos anos 2000. A gente já tinha falado sobre isso quando nos encontramos. Só que agora estamos cada vez mais perto de uma sequência de conflitos que não temos como interromper, até que acabem numa guerra total. E é por isso que, alguns anos atrás, e não apenas por causa da guerra da Rússia com a Europa, ou com o Ocidente na Ucrânia, eu levantei a questão de restaurar a viabilidade da dissuasão nuclear. Isso não diz respeito só à Rússia. Não é uma questão apenas entre a Rússia e o Ocidente, e assim por diante. Russia, it's not about Russia and the West, etc. It is about saving the world, the humanity.
É sobre salvar o mundo, a humanidade, do seu padrão habitual, que neste momento já era suicida, mas agora esse momento está ficando ainda mais suicida, especialmente por parte do Ocidente, que está perdendo. Mas não é só o Ocidente. A gente precisa restaurar todos os tipos de sistemas de dissuasão, de diálogo, de regras, que foram jogados fora justamente nos últimos anos, quando o presidente de um grande país ameaça, todos os dias, matar líderes de outro país. Isso você pensava que mais estava. Mas é aí que está. Impossible during the table times, but that is where we are. That's why I think it is. É por isso que eu acho importante que nós, a comunidade intelectual, a ciência política e os cidadãos responsáveis, recuperemos o medo que nos impediu de entrar em guerra uns com os outros por cerca de 70 anos. Especialmente na Europa, que tem sido o símbolo e a origem de todas as grandes guerras. E me desculpe, você é europeu, mas também de grande parte das coisas mais terríveis da história da sociedade humana, incluindo o colonialismo, o racismo e vários genocídios em série. Mas eu não sou anti-europeu. Eu acho que a gente precisa. Eu penso em como poderíamos atravessar esse período de turbulência muito, muito perigosa. E esse período começou, como eu disse, em meados dos anos 2000, e agora está se desenrolando. And this period have started, as I've said, in mid-2000s, and it is unwinding. Yeah, I'd like to jump in and offer my interpretation. Olha, eu queria entrar na conversa e dar a minha interpretação dos acontecimentos desde o começo da Guerra Fria e também ampliar o que o Sergei falou. Se a gente voltar para aquele período, havia uma competição de segurança extremamente intensa e hostil entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então a situação que a gente vê hoje, que o Sergei acabou de descrever, não é tão diferente do que se via na época da Guerra Fria. Mas o que aconteceu ao longo daquele período é que, à medida que os dois lados desenvolveram arsenais nucleares e começaram a pensar em diferentes formas de usá-los, acho que todo mundo acabou percebendo que uma guerra nuclear seria catastrófica. Por isso, os dois lados precisavam ter muito cuidado na forma como lidavam um com o outro. Foram traçadas várias linhas vermelhas. Todos nós entendíamos essas linhas e não as ultrapassávamos. Por exemplo, quando os soviéticos entraram na Hungria em 1956 e depois na Tchecoslováquia em 1968, o Ocidente não fez nada, e havia boas razões estratégicas para isso. E nas últimas 2 décadas da Guerra Fria, acho que já tínhamos estabelecido todas as regras do jogo. A gente entendia, passou a entender, onde estavam as linhas vermelhas, o que podíamos fazer e o que não podíamos. E então, a Guerra Fria chega ao fim. Then the Cold War ends, and of course, Russia once again becomes a great power. E claro, a Rússia volta a ser uma grande potência, na minha opinião, mais ou menos por volta de 2017. E depois, a guerra na Ucrânia estoura em fevereiro de 2022. E eu preciso dizer que fiquei impressionado com o quanto as pessoas no Ocidente parecem ter esquecido que vivemos num mundo muito perigoso por causa da presença de armas nucleares. Aquelas linhas vermelhas que foram estabelecidas durante a Guerra Fria, de várias formas importantes, parecem ter desaparecido, o que me surpreende muito. E 2 exemplos que eu gosto de citar, que mostram o quanto as coisas mudaram entre o mundo em que vivemos hoje e o da Guerra Fria, são a invasão ucraniana da região de Kursk, na mãe Rússia, em agosto de 2024. Of the Kursk region of Mother Russia. To think that an American ally. Pensar que um aliado dos Estados Unidos, como a Ucrânia, apoiado e sustentado por Washington, teria permissão para invadir a Rússia e que nós ainda ajudaríamos os ucranianos nessa operação, seria impensável durante a Guerra Fria. A ideia de que um aliado americano ou os próprios Estados Unidos invadiriam a União Soviética era simplesmente inconcebível, porque a União Soviética tinha um enorme arsenal nuclear. Invadir a União Soviética significava ameaçar a própria sobrevivência do país. A mesma lógica vale para a Ucrânia invadindo Kursk. Isso é algo que simplesmente não se deve fazer quando se está lidando com um adversário, que nesse caso é a Rússia,
e que possui armas nucleares. E o outro exemplo claro é o do ano seguinte, em 2025, quando os ucranianos atacaram uma das pernas da tríade nuclear estratégica da Rússia. Isso também era impensável durante a Guerra Fria. Ninguém jamais atacaria a tríade nuclear estratégica da Rússia, ou desculpe, da União Soviética no caso da Guerra Fria. Mas aconteceu. E os Estados Unidos, eu não acho que os Estados Unidos soubessem que isso ia acontecer, mas eles não criticaram em nada. E isso me mostra que o Ocidente acha que pode pressionar os russos à vontade, como se não existissem linhas vermelhas sérias ali. E, pelo que eu entendo da história, seja falando da União Soviética ou de qualquer outra grande potência, é preciso ter muito cuidado para não encurralar um país desse tipo. E isso é ainda mais importante quando esse país tem um grande arsenal nuclear que pode usar contra você. Mas, por algum motivo, as pessoas no Ocidente parecem ter esquecido as lições que aprendemos durante a Guerra Fria. E indo para um nível mais geral, nessa questão, eu acho que, se a gente voltar um pouco para logo antes da guerra na Ucrânia começar, claro, ela começou em 24 de fevereiro de 2022, e olhar para os 2 ou 3 meses antes da guerra e depois observar como os Estados Unidos se comportaram depois que o conflito começou, fica muito claro para mim que o que nós, o Ocidente, queríamos fazer era tirar a Rússia do grupo das grandes potências. Eu acho que o Ocidente acreditava que com sanções econômicas conseguiria colocar os russos de joelhos e, apoiando o exército ucraniano no campo de batalha, poderia derrotar os russos nessa guerra. E a combinação das sanções com os sucessos do exército ucraniano acabaria, na prática, tirando a Rússia do grupo das grandes potências. Na época, eu achei que esse era um jeito extremamente perigoso de pensar sobre como lidar com os russos. Mais uma vez, você está ameaçando a sobrevivência de um país que tem muitas armas nucleares. E quando países grandes potências ficam desesperados, eles acabam adotando estratégias incrivelmente arriscadas. E eu acho que, no caso da Rússia, isso significaria usar armas nucleares. Mas parece que a gente não se importava com isso. Achávamos que podíamos simplesmente pressionar os russos, tirá-los do grupo das grandes potências e sair impunes. Então eu realmente fico surpreso com a diferença entre o modo de pensar do Ocidente na Guerra Fria e o modo de pensar de hoje. E considero essa uma situação muito preocupante. I find it a very disturbing situation. Bom, a minha interpretação é que ao longo desses mais de 4 anos, a gente tem visto uma renegociação das regras de uma guerra por procuração, com esse avanço lento e constante o tempo todo. Mas parece que parte do motivo dessa disposição em escalar o conflito é também o fato de essa guerra por procuração estar acontecendo no momento de mudança na ordem mundial. Ou seja, o mundo está sendo puxado entre a unipolaridade e a multipolaridade, e as grandes potências estão dispostas a correr riscos enormes, já que muitas vezes isso é visto como um jogo de tudo ou nada. Mas onde é que a gente está agora? Quais são as opções da Rússia? Porque chegamos a um ponto em que, como vimos na semana passada, com um ataque a São Petersburgo, parece que não há mais limites. Então, o que a Rússia faz a partir daqui? Ela tenta restaurar sua capacidade de dissuasão? E se fizer isso, de que forma? E quais seriam as consequências? Eu estou basicamente criticando a minha própria elite e o meu governo por serem irresponsáveis, ainda que por boas razões. A gente precisa e deve restaurar a dissuasão. Não só porque temos que parar esse movimento, essa guerra horrível, que, aliás, Glenn, não começou em 2022. Ela começou em 1994. Eu conversei com a maioria dos líderes, não só com o presidente dos Estados Unidos, mas também com vários líderes europeus, dizendo que a expansão da OTAN levaria à guerra. E foi exatamente o que aconteceu. O problema é muito mais profundo.
Como eu já disse, precisamos restaurar o medo da dissuasão nuclear. E esse é o medo de Deus. Quanto às políticas da Rússia, eu acho que elas não estão corretas. Em princípio, eu tenderia a discordar do John e de muitos outros, porque eu estudo estratégia nuclear há cerca de 50 anos. Nuclear strategy for about 50 years. I mean, we are old. Quer dizer, nós já somos velhos. 45 anos. E se a Rússia usar, Deus me livre, armas nucleares na Europa, depois, claro, de certos passos de escalada, que a gente já está tomando agora, como você sabe, enfim, transferindo ogivas nucleares dos depósitos para os mísseis e para outros veículos nucleares, se a gente usar isso, venceríamos a guerra. Mas seria um desastre moral terrível. E é só por isso, eu acredito que o presidente Putin, ou melhor, o nosso presidente Putin, está hesitando. Porque do ponto de vista de alguém como eu, e a gente analisa todo tipo de cenário, vencer uma guerra na Europa é fácil, mas seria um pecado moral enorme. E além disso, abriria outra caixa de problemas. And also it opens the Pandora box. Because then everybody would start to Porque aí, todo mundo começaria a usar todo tipo de arma de destruição em massa. E a gente já abriu várias caixas de Pandora nos últimos anos, quando países passaram a se atacar abertamente, e até, como eu já disse, a pedir a eliminação de líderes de outros países, ameaçando-os de forma aberta, escancarada. Isso era impossível não só durante a Guerra Fria. Era impossível até nos tempos tribais. O que nossos parceiros americanos estão fazendo é impensável. Não em termos da Guerra Fria, mas o fato de ameaçar matar líderes de um país soberano, por qualquer motivo, especialmente por motivos falsos, é algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Houve, claro. Mas agora estamos de novo num ambiente psicológico e moral completamente diferente. in a different milieu. And that's why I'm so E é por isso que eu estou tão alarmado. E é por isso que eu digo aos meus colegas que não se trata apenas da nossa responsabilidade com a segurança do nosso país e de parar esse derramamento de sangue. É também a nossa responsabilidade, como uma grande nação, impedir que o mundo deslize para uma realidade sem regras, cheia de armas modernas. E não estamos falando só de armas nucleares. Já temos, quero dizer, outros tipos de armas que são quase de destruição em massa. A gente tem conversado com o John e com vocês sobre armas biotecnológicas que já existem e sobre armas cibernéticas que também já existem. Mas até mesmo a revolução dos drones é, de certa forma, um passo em direção a um novo tipo de mundo de destruição em massa, onde qualquer um poderia se defender. everybody could be threatened. And we have to stop that slide. But that is E a gente precisa parar essa queda. Mas para isso, temos que superar algumas ideias que herdamos daquele período anterior. Uma delas é de que se uma guerra nuclear não pode ser vencida, então ela é vencível. Deus me livre. Outra é a de que se ela começar, vai inevitavelmente levar a um confronto nuclear total. Não é bem assim. Mas se essa sequência de conflitos sangrentos continuar, a gente vai acabar num atoleiro. É por isso que eu insisto em restaurar a validade da dissuasão nuclear. Mas não só da dissuasão nuclear. Também a validade do pensamento sensato entre os predadores do mundo, que hoje está ausente, ou quase ausente. which is now absent or almost absent. If I can just jump in, Glenn, and Se eu puder só entrar aqui, Glenn, para responder ao uso que o Sergei fez da palavra vencer quando fala sobre uma guerra nuclear, quero só fazer algumas observações e depois pedir para o Sergei comentar o que ele acha da minha visão sobre isso. Eu acho que é impossível vencer uma guerra nuclear se a gente estiver falando dos dois lados, se enfrentando de forma total, usando todo o seu arsenal nuclear. Eu não acho que alguém saia vencedor dessa guerra. Acho que todo mundo acaba sendo vaporizado. A gente simplesmente tem armas nucleares demais, e elas são armas de destruição em massa. Então, eu realmente não acredito que se a OTAN e a Rússia entrassem numa guerra nuclear em larga escala, haveria algum vencedor. Eu acho que não haveria nada além de perdedores. E a forma como eu penso sobre armas nucleares e sobre usá-las de um jeito realmente eficaz
está em linha com o que eu entendo dos seus vários artigos sobre esse tema. Ou seja, o que os russos fariam seria usar algumas armas nucleares no Ocidente, ou contra alvos ocidentais, com o único objetivo de mostrar o quanto a Rússia está séria em restabelecer a dissuasão. E na prática, usando a terminologia do Thomas Schelling, colocar os dois lados numa ladeira escorregadia rumo ao esquecimento. Em outras palavras, os russos não usariam armas nucleares para conquistar uma vitória militar. O simples uso de armas nucleares pelos russos já deixaria todo mundo na Europa completamente apavorado e faria as pessoas pensarem seriamente sobre o que está acontecendo aqui. Na prática, os russos estariam forçando europeus e americanos a concentrar a atenção no que está acontecendo. E a ideia é que se um pequeno número de armas nucleares fosse usado, e aqui não estamos falando de uma troca em larga escala, mas da possibilidade de isso acontecer, we acidente fagis tapres that are free to se. De certa forma, os russos estabeleceriam ou restabeleceriam a dissuasão usando esse pequeno número de armas nucleares. E de certa forma, Sergei, as palavras que a gente costumava usar durante a Guerra Fria para esse tipo de cenário eram: você não venceria uma guerra nuclear, certo? Nem no campo de batalha, nem num confronto estratégico de armas nucleares. Não existia vitória num conflito real. O que aconteceria é que um lado forçaria o outro a mudar de comportamento, a respeitar sua linha vermelha ou a parar as forças de ataque, justamente por causa da ameaça de uma escalada nuclear. Em outras palavras, no cenário que você descreve, o que realmente está no centro de tudo é a ameaça de uma escalada nuclear. Você está dizendo para usar algumas armas nucleares, e aí todo mundo entende que a ameaça de uma escalada nuclear é real e perigosa. E por causa disso, os Estados Unidos e os europeus recuam e passam a respeitar a linha vermelha da Rússia. Mas o ponto é a ameaça de escalada, não a escalada em si. Porque se houver uma escalada e isso virar uma guerra termonuclear geral, todo mundo é vaporizado e ninguém quer isso. Então, eu entendo que você tem uma visão bem mais limitada de como a Rússia poderia usar armas nucleares para pressionar o Ocidente. E é disso que estamos falando aqui, de coerção, de fazer o Ocidente mudar a forma como pensa sobre dissuasão em relação à Rússia. E não se trata de vencer no sentido de ter uma troca nuclear em larga escala entre os dois lados. Qual é a sua impressão sobre o que eu estou dizendo? What's your sense of what I'm saying? Bom, quero dizer, eu concordo. Mas, é que eu tô pensando de um jeito bem prático. Eu odeio isso. Thinking in very practical terms. A ideia de que eu voltei aos dias da minha juventude, quando estava com você. Mas naquela época a gente não era muito simpático a todas essas teorias e cenários. In all these theories and scenarios, as I said, Como eu disse, se, Deus me livre, essa guerra continuar, porque o Ocidente a impede de acabar por vários motivos, e a Rússia chegar à conclusão de que não faz sentido sacrificar a vida dos nossos melhores homens, nós não deveríamos escalar o conflito. E se houver? Claro, quero dizer, já existem várias cartas, algumas delas já foram entregues. Temos várias. Agora são 25 cartas, bem menos do que em anos anteriores. Mas, primeiro é claro, haveria ataques contra alvos militares ou simbólicos disponíveis na Europa. E eu não quero isso. Depois, se houver uma resposta, essa resposta seria um ataque nuclear limitado. Aí a Rússia venceria. Russia would win. Nobody would dare. Ninguém ousaria atacar o território russo. Mas aí a gente se sentiria pecador. E esse é o principal motivo. O principal motivo pelo qual eu acho que pessoas como eu, e acredito que o presidente Putin também, evitam usar armas nucleares.
Eu acho que se a gente decidisse fazer isso, seria uma estratégia totalmente vitoriosa. Os Estados Unidos nunca reagiriam, como você sabe. E os europeus não servem para nada. Ou pior ainda, se os franceses, que agora estão praticamente fora de si, ou os britânicos tentassem alguma coisa, isso significaria a evaporação imediata de seus países. Mas eu não quero que isso aconteça. Nunca. But I don't want that ever to happen. But as I've said, I mean the threshold. Mas como eu já disse, o limite não tem a ver com uma guerra sem fim, ou algo assim. Tem a ver primeiro com cruzar certas barreiras morais. Segundo, se a gente usar armas nucleares e vencer, e eu preciso garantir que, entre aspas, nós venceríamos, porque isso seria uma vitória, então todo mundo no mundo, e há muitos países que já têm armas nucleares, e vários outros que ainda vão adquirir, passariam a usá-las também. E aí entraríamos em algo completamente diferente. Porque antes, com esses mitos que nós mesmos criamos, de que uma guerra nuclear é impensável, fora isso, ela levaria imediatamente a uma guerra termonuclear global e a evaporação da humanidade. Não é isso. Mas a gente precisa parar em algum ponto, antes disso. Porque agora já existem várias potências nucleares. Vamos ter 2 ou 3 a mais, eu acho que deveríamos ter mais 2 ou 3. Mas, se isso acontecer, precisamos restaurar a validade da dissuasão nuclear. Se as armas nucleares forem usadas de forma limitada e alguém vencer, isso vai minar o medo que nós mesmos criamos. Eu participei desse processo lá pelos anos 70. Claro que você deve se lembrar dessas ideias sobre o inverno nuclear, sobre a destruição global. Nós espalhamos essas teorias porque queríamos evitar outra guerra mundial. Mas isso parou. E é por isso que eu penso em restaurar a validade da dissuasão nuclear. De preferência antes que as armas nucleares sejam realmente usadas. Hopefully, before nuclear weapons are used. Glenn, can I ask Sergey 2 questions? Glenn, posso fazer 2 perguntas para o Sergey? Claro, pode. Então, Sergey, quero deixar uma coisa bem clara aqui. Você está basicamente dizendo que se a Rússia usasse armas nucleares, um ataque nuclear limitado na Europa, os europeus e os Estados Unidos simplesmente não responderiam da mesma forma. Eles aceitariam o fato de que não é possível atacar a Rússia com armas nucleares. E também mudariam o comportamento, no sentido de entender qual é a linha vermelha. Ou seja, que a dissuasão teria sido restabelecida do lado russo. Então esse é o seu argumento. Você não imagina uma guerra nuclear acontecendo. Você acredita que se a Rússia usar armas nucleares, o Ocidente vai se submeter? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é... pode responder essa primeiro? E depois eu faço a segunda rapidinho. Why don't you answer that, and then I'll quickly ask the second question. The West is different. Bem, o Ocidente é diferente. Havia um país, e esse país é o seu, os Estados Unidos. E é o único país que poderia responder ou atacar a Rússia. Mas desde meados dos anos 50, os Estados Unidos, e eu tenho quase certeza disso, nunca pensaram em atacar a Rússia ou a União Soviética com armas nucleares. Apesar de todas as teorias que surgiram nesse período, era impensável que os Estados Unidos atacassem a Rússia. Assim como era impensável que a Rússia ou a União Soviética atacasse os Estados Unidos. Quanto à Europa, quero dizer, os europeus estavam mais ou menos no mesmo clima que a gente costumava ter. Mas, infelizmente, o nível das elites deles caiu a ponto de se tornarem imbecis. E é por isso que isso é perigoso. Claro, existe um motivo. Um presidente, digamos, louco de um país nuclear pode usar 2 ou 3 ogivas contra a Rússia. Isso significaria a evaporação imediata de vários países europeus. Mas a gente precisa convencê-lo, e tudo mais, de que isso nunca pode acontecer. E é por isso que é absolutamente impensável travar outra guerra na Europa, que é a fonte de todo o mal na sociedade humana. E ela está voltando às suas próprias raízes sangrentas. His own bloody roots. Of course, I'm saying. Claro, o que eu estou escrevendo, o que eu estou dizendo, é que apesar de eu ser europeu, e claro, estar numa posição estratégica, com certa experiência em imigração e na questão russa,
nós não deveríamos acabar com a civilização europeia, porque ela faz parte de nós. Mas se os europeus continuarem nesse caminho, eles vão acabar com eles mesmos. E isso, do ponto de vista operacional, é algo possível. Mas uma pessoa como eu, ou como meus amigos, meus colegas, meus netos, se sentiria culpada pelo resto da vida. É por isso que eu digo, não devemos usar armas nucleares, mas devemos ameaçar usá-las e estar prontos para isso. Porque, do contrário, corremos o risco de ver o mundo seguir no movimento contínuo de guerra sem fim, e, inevitavelmente, de uma guerra termonuclear global. Global thermonuclear war. I mean, over, say, a couple of decades. Quero dizer, ao longo de, digamos, algumas décadas. E pensando na história, os Estados Unidos nunca reagiriam, como você sabe, com certeza. E, em princípio, os cenários são bem óbvios. Mas, de novo, e ainda mais porque, claro, a gente sabe que em Hiroshima morreram menos pessoas do que em Dresden ou Colônia. Mesmo assim, deveríamos ter trazido para nossa mente e para nossa alma o medo dessas armas, o medo do inferno. A gente devia usar esse medo do inferno para restaurar o medo do inferno, porque os nossos parceiros, pelo menos os europeus, perderam esse medo do inferno. Mas eu não fico especialmente assustado com a possibilidade de uma escalada nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos, se for preciso usar armas nucleares na Europa. Mas que Deus nos livre disso. Have to use nuclear weapons in Europe, but God forbids. Yeah, I think you're correct. I mean, you can never say É, with absolute eu acho que você está certainty, certo. but I think you're correct. Quer dizer, a gente nunca pode afirmar com total certeza, mas eu acho que você tem razão em dizer que se a Rússia usasse um número limitado de armas nucleares contra alvos na Europa, os Estados Unidos não responderiam com armas nucleares contra a Rússia. E com certeza os europeus também não fariam isso. Quer dizer, estamos falando dos franceses e dos britânicos aqui. Eles não vão usar suas armas nucleares contra a Rússia. Mas isso levanta uma questão muito importante para mim. Essa é a minha segunda pergunta para você. E quanto aos alemães? A Alemanha não tem armas nucleares próprias. Ela está fisicamente muito mais perto da Rússia do que a Grã-Bretanha ou a França, e, claro, muito mais perto do que os Estados Unidos. E se o cenário que você descreveu acontecesse, em que a Rússia usasse algumas armas nucleares, digamos no leste europeu, isso não incentivaria os alemães a desenvolver um grande arsenal nuclear próprio. Na verdade, você estava dizendo antes, quando falava, que se a Rússia usasse armas nucleares, isso criaria todo tipo de incentivo para a proliferação e até para o uso nuclear em outras partes do mundo. O que infelizmente é provavelmente verdade. Mas essa lógica que você estava explicando também se aplica à Alemanha. E levando em conta o que aconteceu entre 22 de junho de 1941 e 9 de maio de 1945, a Alemanha ocupa um lugar especial na mente de pessoas como você e também de muita gente na Rússia, de forma mais ampla. A questão é, o que acontece se os alemães decidirem que precisam de armas nucleares, porque elas são o dissuasor máximo e que já não podem mais depender dos Estados Unidos. Num mundo em que cada um tem que se virar, eles teriam que buscar suas próprias armas nucleares. E aí, onde isso deixaria a Rússia? Bom, eu estou escrevendo isso no meu artigo publicado, mas, claro, também estou usando esse argumento no nosso debate interno. A Alemanha é a ameaça, a pior ameaça da história mundial e da história da humanidade, junto com o Japão. Eles nunca deveriam ter permissão para usar armas nucleares. Se ao menos tentarem, devem ser completamente eliminados de lá. Da Terra. E estamos mandando esses sinais para os nossos parceiros alemães. Espero que eles caiam em si, porque as elites deles estão ficando tão ignorantes e tão irresponsáveis que chega a ser estranho. Mas a Alemanha não deveria nem chegar perto. Se chegar, a Alemanha deveria ser apagada da face do mundo, assim como o Japão. A gente está conversando sobre isso com nossos amigos e aliados chineses, porque eles também lutaram nessas guerras terríveis que drenaram a humanidade até o limite, que fizeram o impensável se tornar possível. Então, mesmo esperando que isso nunca aconteça, a Rússia teria que usar primeiro mísseis convencionais,
e depois partir para a guerra com mísseis nucleares. O principal alvo não seria só a Romênia ou a Polônia. Deus me livre. Yeah, or Poland, God forbid, it will be in Germany. And Germany would Seria na Alemanha, e a Alemanha sofreria primeiro. E eles deveriam entender isso, porque foram eles que desencadearam 2 guerras mundiais em uma única geração. E isso nunca deveria ser perdoado. Nós, russos, por sermos generosos, quase os perdoamos. Quase. Porque eles estão se tornando revanchistas. E é por isso que, se chegarem perto, devem ser eliminados. Eu espero que isso nunca aconteça, porque eu conheço a cultura alemã, conheço a contribuição deles. Claro, também a da Holanda e de outros, para a nossa cultura comum. E claro, sei que os alemães contribuíram muito para a cultura e para a civilização russa. Mas, se aproximarem, devem ser eliminados. E ponto final. Vou passar para você, Glenn. Eu estou. I'll turn to you, Glenn. Yeah, there's some freeze in there in the video. O vídeo tá dando umas travadas. Bom, eu ia perguntar, como você acha que essa guerra vai se desenrolar daqui para frente? Porque, como o professor Kragner destacou, se eles subirem na chamada escada de escalada, ou seja, se os russos responderem com retaliação, eu imagino que o primeiro passo nessa escalada seria o uso de armas convencionais. Então, não é que a gente vá ver um ataque nuclear amanhã. Mas digamos, se drones ou mísseis convencionais fossem usados para atingir um alvo europeu, pode ser a Letônia, pode ser a Alemanha. Quando a Rússia reagir contra a Europa, o controle da escalada não passa de uma ilusão, porque a suposição seria que os europeus seriam, digamos, avisados para recuar. Eles seriam forçados a respeitar, de certa forma, as linhas vermelhas da Rússia. Mas isso parte do princípio de uma resposta racional. E, como a gente já conversou várias vezes no passado, racionalidade e instinto de autopreservação parecem estar em falta na Europa neste momento. Então, como você imagina que essa escada de escalada funcionaria? Como é que a gente subiria nela? Bom, eu diria que isso tem 2 dimensões. Obviamente, como o Sergei explicou em vários artigos e também na apresentação de hoje, o primeiro passo seria o uso de armas convencionais. E eu imagino, e até gostaria de saber o que o Sergei pensa sobre isso, que se a Rússia atacasse a Europa com armas convencionais, provavelmente haveria uma resposta também convencional por parte do Ocidente. Nesse caso, os russos provavelmente recorreriam à opção nuclear, como ele descreveu. E o ponto central é que, na visão dele, eu acho que ele provavelmente está certo, não haveria uma escalada. A ideia dele é que se os russos usassem um número limitado de armas nucleares, direcionadas a alvos na Europa, em países da OTAN, não haveria uma retaliação do mesmo tipo. Os Estados Unidos e os europeus não vão subir na escada da escalada, e na prática, a Rússia vai vencer. Eu entendo que é isso que ele quer dizer com vencer, e acho que ele está certo nesse ponto. Então eu acredito que no nível convencional existe um potencial real, talvez até uma probabilidade de escalada. Em outras palavras, se os russos atacarem com armas convencionais, o Ocidente responde com armas convencionais. Mas uma vez que armas nucleares entram em cena, e eu acho que ele está certo de novo, não dá para ter 100% de certeza de que a escalada não vai acontecer. E isso mostra que os russos têm um incentivo para considerar o uso de armas nucleares. Se você acredita que o argumento básico dele está correto, então a pergunta é, por que não usar apenas algumas armas nucleares e restabelecer a dissuasão? Bom, se a Rússia... Bom, acho que eu tenho 2 perguntas em uma. A primeira é, até que ponto você acha que a Rússia conseguiria tolerar uma nova escalada da OTAN? E será que eles já chegaram ao limite, a um ponto em que não conseguem mais aceitar isso? Que só resta a opção de dissuadir, seja com armas convencionais ou com armas nucleares. Mas, como você mesmo sugere, o uso de armas convencionais provavelmente seria só um passo muito curto em direção à opção nuclear.
Então, se a gente realmente está chegando a esse limite, como é que você enxerga essa situação? Parece que estamos muito perto de um desastre. A gente imaginaria que haveria mais debate entre os políticos europeus ou ocidentais, de modo geral, sobre para onde exatamente isso está indo. Mas eu não vejo nada disso acontecer. Minha grande esperança, Glenn, é que cada vez mais gente preste atenção no argumento do Sergei e que mais pessoas no Ocidente passem a entender que aumentar os ataques aéreos com drones e mísseis contra a Rússia é uma receita para o desastre. Vamos torcer para que o Ocidente aprenda com isso, que a mensagem dele, e não é só dele, há outras pessoas na Rússia dizendo a mesma coisa, comece a ganhar força por aqui e que a gente não precise seguir por esse caminho, porque seria desastroso. Mas eu não sei exatamente o que vai acontecer. E acho que, se formos ficando cada vez mais desesperados à medida que a Ucrânia perde no campo de batalha, e adotarmos uma estratégia que intensifique os ataques aéreos contra a mãe Rússia, aí vamos colocar os russos numa posição em que eles podem começar a pensar seriamente em atacar a Europa. Quando a gente ouve líderes europeus dizendo que estão se preparando para uma guerra, ou seja, que acham que a Rússia vai atacar por volta de 2029 ou 2030, essas datas soam bem estranhas. Eles nem sempre explicam o motivo, só dizem que é com base em informações de inteligência. Que tipo de guerra você acha que eles estão imaginando? Eles acham que a Rússia quer anexar a Polônia? Fico curioso para entender que tipo de guerra eles acham que estão se preparando. Porque se provocarem uma resposta russa, com certeza não vai ser, sabe, uma continuação do que a gente vê na Ucrânia. Essa coisa gradual, de ir tomando território aos poucos, desgastando o exército adversário. Eu simplesmente não consigo imaginar isso sendo controlado numa escada de escalada. Acho que a gente iria direto para, sim, uma opção nuclear. Olha, a questão é a seguinte. Quando a gente fala em uma guerra mundial, e eu ia cobrar isso do Sergei também, esse termo traz à mente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas a diferença fundamental entre aquelas guerras e o momento em que estamos hoje é que agora nós temos armas nucleares. Simplesmente não dá para travar uma guerra como a Segunda Guerra Mundial no mundo de hoje por causa da existência dessas armas. Como eu estava dizendo para o Sergei, se houvesse um confronto nuclear total entre a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro, não haveria vencedor, só haveria perdedores. Todos nós seríamos incinerados. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Então, o único tipo de guerra possível seria uma guerra limitada. E essa guerra limitada envolveria apenas forças convencionais ou o uso restrito de armas nucleares. E, de novo, é disso que o Sergei está falando. Ele não está falando em lançar todo o arsenal nuclear da Rússia e fazer um ataque surpresa contra os Estados Unidos ou contra as forças nucleares britânicas e francesas. Não é isso que ele quer dizer. Ele está falando de um uso limitado. Então, qualquer tipo de guerra mundial entre a Rússia e os Estados Unidos, ou entre a Rússia e a OTAN, teria que ser uma guerra limitada. Não pode parecer a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. E, sinceramente, eu não consigo entender o que esses líderes europeus querem dizer quando falam em uma guerra com a Rússia. Que guerra seria essa? Pelo que exatamente eles estariam lutando? Como é que se vence uma guerra dessas? É difícil para mim entender. Também é difícil entender porque não há nenhuma evidência de que o Putin queira essa guerra. Mas, enfim, eu realmente não sei do que eles estão falando. Pois é, eu continuo vendo matérias na mídia em que diferentes forças militares ou analistas citam avaliações de inteligência dizendo que a Rússia vai estar pronta para uma guerra em 2, 3 anos, sei lá. Mas como você disse, o objetivo nunca é explicado. Eles nunca dizem o porquê. Por que a Rússia iria para a guerra? Porque, de novo, o propósito disso seria algo bem importante.
Quer dizer, se inventaram essa ideia de que os russos vão vir e, como eu disse, marchar até Paris, então, claro, essa guerra seria travada de um jeito completamente diferente. That war would be fought in a very different way. However, if one recognizes that the most likely Mas se a gente reconhecer que o objetivo mais provável da Rússia em qualquer guerra com a OTAN agora seria restaurar sua capacidade de dissuasão, ou seja, fazer a OTAN recuar de um possível ataque à Rússia por meio da Ucrânia, então, sim, seria um tipo de guerra bem diferente. Seria basicamente um tiro de advertência poderoso contra países da OTAN, seja com um ataque convencional ou até nuclear, na esperança ou na suposição de que isso faria esses países recuarem. Mas eu não entendo muito bem como eles vão se preparar para uma guerra assim, para um ataque russo com esse propósito de dissuasão. Quer dizer, você viu alguma outra informação sobre como eles imaginam que essa guerra seria travada? Ou quais seriam exatamente os objetivos? Não, não acho, porque não existe uma história plausível que eles possam contar sobre como essa guerra realmente é. Quer dizer, não é como se o Putin tivesse dito que pretende expandir para este ou aquele país, ou que tem um grande plano para recriar o Império Soviético, e por isso o Ocidente precisa começar a traçar estratégias para impedir que isso aconteça. O Putin nunca disse que tinha interesse em conquistar toda a Ucrânia, muito menos em restabelecer o Império Soviético no leste europeu. Então eu realmente não entendo qual é o cenário de ameaça que o Ocidente está tentando enfrentar. Eu acho que a questão central aqui é, como eu estava discutindo antes com o Sergei, o tema das armas nucleares alemãs. Acho que nesse processo de restabelecer ou criar uma dissuasão em relação ao Ocidente, os russos vão acabar assustando muito os alemães. Se os russos fizerem o que o Sergei disse que pode muito bem acontecer, isso vai realmente deixar os alemães apavorados. E aí os alemães vão ter um forte incentivo para buscar uma dissuasão nuclear própria. Aí vem a pergunta, para onde isso leva? E se você ouviu o que o Sergei disse, é um cenário realmente assustador. Então eu acho que, sinceramente, estamos caminhando para um grande problema. Como a gente já disse várias vezes aqui no programa, é bem provável que, mais cedo ou mais tarde, a guerra na Ucrânia acabe virando um conflito congelado. Mas isso não quer dizer que, a partir daí, tudo vai ficar bem. O risco de a guerra recomeçar continua sendo alto. E, além disso, existem várias outras formas de surgir um novo conflito no leste europeu. E olha, a gente acabou de falar sobre a questão nuclear em relação à Alemanha. Um tema que nós dois quase não tínhamos discutido antes, mas que representa uma ameaça muito para frente. Bom, te surpreende então que, como o professor Karaganov disse, a Alemanha talvez fosse o alvo mais provável de um ataque assim para fazer os europeus recuarem? Bom, devo dizer que o professor Karaganov caiu da conexão. Estamos esperando ele voltar. Mas, de novo, esse é um dos pontos que realmente mudaram nos últimos 4 anos. É a forma como a Alemanha é vista na Rússia. Porque a melhora nas relações entre a Alemanha e Rússia foi, de fato, uma das grandes conquistas depois da Segunda Guerra Mundial, considerando as coisas horríveis que aconteceram durante a guerra. E a lição que tiramos foi que eles aprenderam com a história. Eles conseguiram se reconciliar. Tivemos líderes como Putin e Schröder. O pai dele morreu na frente oriental, mas mesmo assim, os descendentes conseguiram se reunir e tentar acertar as coisas. Quer dizer, era meio que uma história de esperança, de que aquelas duas grandes potências europeias poderiam, de certa forma, superar o passado. Mas agora, quando a gente olha para a Alemanha de hoje, tudo o que se ouve é, falar em guerra com a Rússia. A Alemanha deveria ter o maior exército. Qualquer sanção, eles querem estar, digamos, na linha de frente. Eles se colocam de forma bem agressiva. E especialmente depois que o Trump tentou reposicionar os Estados Unidos, ou começar a se afastar um pouco da guerra e passar a responsabilidade para os europeus,
a Alemanha acabou se transformando num país de frente de batalha. E bom, eu te pergunto, te surpreende ver como a Alemanha agora parece ser o país mais odiado pelo Kremlin? The most hated country by the Kremlin. Look, the problem here, Glenn, is Olha, o problema aqui, Glenn, é que a Alemanha é potencialmente o país mais poderoso da Europa. E enquanto a OTAN estava firme e o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos cobria a Alemanha e outros países europeus, não havia muita ameaça alemã para a Rússia. É importante lembrar que, quando a Guerra Fria termina, a União Soviética decide sair da Europa Oriental e o Pacto de Varsóvia é deixado para se desintegrar, para desaparecer. Mas os soviéticos, e depois os russos, ficam satisfeitos em permitir que a OTAN continue existindo. Eles não querem a expansão da OTAN, claro, mas não tem problema com ela permanecendo onde está. E eu acredito que o principal motivo para isso é que a OTAN, ou, dizendo de outra forma, a presença militar americana na Europa, resolveu o problema alemão. A segurança da Alemanha ficou basicamente subordinada à segurança dos Estados Unidos. E enquanto os Estados Unidos estavam no comando e a Alemanha não estava, era mais fácil para russos e alemães se reaproximarem até certo ponto do que aconteceu entre 1941 e 1945. Não completamente claro. Mas o que está acontecendo hoje, como você bem sabe, é que a presença militar americana na Europa parece que vai ser reduzida de forma significativa. O futuro da aliança da OTAN está em dúvida. E considerando que os Estados Unidos precisam se voltar para o leste asiático para lidar com a China e que estão profundamente envolvidos nessa guerra no Oriente Médio, eles querem transferir o peso da segurança europeia dos próprios ombros para os ombros dos europeus. E o resultado disso é que os alemães estão agindo independente. E é claro que diante do que está acontecendo na Ucrânia, se a gente tem uma situação em que ao mesmo tempo a Alemanha fala em um rearmamento sério e começa a agir como se estivesse cuidando da própria segurança, isso vai irritar profundamente os russos. E eu acho que é exatamente isso que estamos vendo agora. Acho muito importante entender que, muito provavelmente, a relação dos Estados Unidos com a Europa está passando por uma transformação fundamental. Houve muita continuidade entre o período da Guerra Fria e o momento unipolar. Nós não deixamos a Europa. Continuamos lá. A OTAN permaneceu intacta. Nós garantimos a segurança dos alemães. Mas esse mundo está desaparecendo. E os alemães, eu não diria que hoje estão completamente por conta própria, mas cada vez mais parece que é isso que está acontecendo. E quando os alemães começarem a cuidar da própria segurança, isso não vai assustar só os russos. Vai assustar também os franceses, os britânicos e por aí vai. Porque o Sergei estava falando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Lembrem que não foi só a Rússia ou a União Soviética que lutou contra a Alemanha. Foram também os franceses, os britânicos e os americanos. A Alemanha era um país incrivelmente poderoso naquela época. Hoje não é mais tão poderosa assim, mas naquela época era muito forte. Então, se os alemães não tiverem o guarda-chuva de segurança americano sobre a cabeça deles e começarem a cuidar da própria defesa, especialmente se começarem a pensar em ter armas nucleares, isso vai ter consequências enormes. Professor Karaganov, now that you're back, I wanted to Professor Karaganov, eu queria te perguntar o seguinte. Mesmo que os países da OTAN resolvessem agora parar nessa escada de escalada, ou seja, começassem a recuar nesses ataques contra a Rússia a partir do território da OTAN e tentassem controlar a situação, como o senhor vê a estabilidade do atual status quo? Porque, com essa guerra na Ucrânia, até quando a Rússia está disposta a continuar nesse papel, a jogar esse jogo? Já que o objetivo de prolongar a guerra, seja deportando refugiados ucranianos da Europa, seja encontrando mais armas para enviar,
mais dinheiro. Existe alguma pressão dentro do Kremlin para mudar essa estratégia? É que eu tenho a impressão de que muitos russos agora querem uma postura mais dura para encerrar essa guerra mais rápido. Bom, antes de tudo, eu quero reagir à nossa discussão anterior. Stalin foi um grande líder, mas também um ditador sanguinário. E, além disso, cometeu alguns erros geopolíticos. Um desses erros foi ter interrompido o plano Morgenthau, se eu lembro bem, que previa o desmantelamento da Alemanha. A Alemanha nunca mais deveria se tornar uma ameaça para o mundo e para a Europa. Se isso acontecer de novo, então deve ser punida. Mas, claro, eu admiro a cultura alemã. Tenho muitos amigos na Alemanha que agora estão proibidos de ter contato comigo. Essa é uma questão. Agora, quanto à pergunta sobre por quanto tempo devemos tolerar ataques às nossas cidades, o assassinato de nossos civis, a resposta é muito simples. Nós não queremos subir rápido demais na escada da escalada, mas já começamos a nos mover. Quando eu, não só por causa da guerra da Rússia com o Ocidente, não com a Europa, na Ucrânia, coloquei na mesa alguns anos atrás a questão de restaurar a validade da dissuasão nuclear, eu não estava pensando apenas nessa guerra na Europa, mas na situação internacional como um todo. Naquela época, e também agora, fui criticado por muitos dos meus compatriotas. E eu entendo isso, porque pensar em guerra nuclear é algo muito difícil. Agora, pelo que eu entendo, sou amplamente criticado pela grande maioria dos meus compatriotas, por não ter sido eficaz em convencer o nosso governo a usar plenamente a dissuasão nuclear. E isso me preocupa, porque eu não quero ultrapassar o limite moral deles. Quer dizer, o John Mishima é o rei dos governantes. Eu sou só um duque. Mas deixa eu te dizer, John, a questão moral é muito mais importante do que, bom, o tal do toma lá da cá ou, quero dizer, ataques de retaliação. Só que alguns anos atrás, quando colocamos na pauta a possibilidade de usar armas nucleares numa guerra na Europa, alguns líderes americanos, e você conhece eles pessoalmente, vieram até aqui, ou se reuniram com nossos principais assessores em outros lugares, e disseram que se a Rússia algum dia usasse armas nucleares, eles responderiam com um ataque convencional massivo, que eliminaria as forças armadas russas, pelo menos na Ucrânia ou em outro lugar. Aí, nós apresentamos um contra-argumento, dizendo que, nesse caso, usaríamos armas nucleares. E depois disso, o governo Biden começou a se retirar dessa guerra. E eu espero que isso continue. O Sr. Trump não é um pacificador. Ele simplesmente atende aos interesses básicos dos Estados Unidos. Então eu espero que os americanos tenham recuperado o bom senso. Mas, infelizmente, nossos vizinhos europeus ainda não fizeram o mesmo. E claro, John, um americano não tem essa profundidade histórica. Mas nós já fomos atacados pela Europa muitas vezes. A invasão napoleônica foi uma das piores. Quer dizer, nem os mongóis queimavam igrejas, mas os franceses queimaram. Nós lembramos muito bem o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Aquilo foi um holocausto. Nunca antes dissemos que houve um holocausto do povo soviético. Sempre falamos do holocausto dos judeus. Mas muito mais pessoas da União Soviética, além dos judeus, foram mortas em todo tipo de massacre pelos alemães. E a gente nunca pode esquecer disso. E eu espero que os alemães entendam isso. Agora, eu acredito que se a Rússia se mantiver firme e aumentar sua atividade e sua energia em termos de dissuasão militar e nuclear, nós vamos ajudar o mundo. Vamos ajudar a Europa a dar razão. Mas além do que eu já disse, eu preciso reforçar um ponto que levantei na nossa conversa anterior. A Europa tem sido a origem de todos os males da história humana, ou pelo menos da maioria deles. As guerras mundiais, o Holocausto, o racismo, o colonialismo e por aí vai. Então, o melhor caminho para nós, quero dizer, para a humanidade e para os líderes do mundo,
é tirar a Europa das posições de liderança ou de qualquer posição de destaque na história. Claro, espero que isso aconteça sem eliminação física, e é por isso que eu rezo. Mas a verdade é que a Europa tem sido a fonte de todos os problemas e da maior parte das tragédias da história humana. Então, não se trata apenas de manifestações. So it's not about only realism, it's about moralism. É uma questão de moral. Mas, Sergei, você não corre o risco, quando fala da Europa de um jeito tão incrivelmente negativo e fala em eliminação como estratégia, de acabar criando uma situação em que os países europeus, especialmente a Alemanha, tenham um forte incentivo para buscar suas próprias armas nucleares e passem a ver os russos da pior forma possível. Quero dizer, o seu discurso não alimenta o medo que os alemães têm da Rússia? Digo, eu entendo por que, do ponto de vista russo, existe tanta hostilidade em relação à Alemanha. You have so much hostility towards Germany. I actually am one of the few people in the West who actually understands what happened during the Napoleonic Wars, World War I and World War II. I understand what you're saying about all the killing that took place in the Soviet Union during World War II. I've done a lot of research on the German killing machine in World War II. So I'm fully aware of what you're saying, and I don't want to make light of German history between 1941 and 1945 in terms of what happened inside the Soviet Union. So I'm on the same page as you in that regard. But isn't there a real danger in sort of acting as if nothing has changed at all and, the Third Reich is still in E veja, control in o Terceiro Reich ainda está no controle na Alemanha. E se eles tentarem garantir a própria segurança, a gente deveria eliminá-los. Isso não vai só piorar uma situação que já é ruim? Quer dizer, eu entendo o motivo pelo qual a Rússia quer restabelecer a dissuasão. Faz sentido, como eu disse antes. Mas acho que é preciso ter muito cuidado com a forma de fazer isso e com a maneira de lidar com os países da Europa. Você quer restabelecer a dissuasão, mas, nesse processo, não quer provocar uma guerra mundial. E também não quer entrar nesse tipo de conversa ou realmente eliminar países da face da Terra. First of all, I'm thinking not only about Bom, antes de tudo, eu não estou pensando só na Europa. Estou pensando na situação que a gente já está enfrentando e que vai continuar enfrentando nas próximas décadas. Quando a ordem mundial está desmoronando, quando todos os limites morais estão ruindo, quando todos os hábitos de distância estão sendo eliminados. É por isso que eu penso na necessidade de restaurar, pelo menos, a dissuasão nuclear. E eu insisto que os alemães, ou outros, precisam voltar a sentir aquele medo mortal de serem eliminados, porque eles foram a origem de muitas das piores coisas da história humana. De novo, eu gosto da Alemanha. Tenho muitos amigos alemães. Conheço a cultura alemã. E não quero que a Alemanha seja eliminada. Mas a Alemanha voltar a ser uma potência revanchista é um perigo. E alguns outros países europeus também estão se tornando revanchistas. other European countries are becoming revanchist. We, in the Second World War, Na Segunda Guerra Mundial, nós lutamos com a maior parte da Europa, exceto a Grã-Bretanha, que foi ajudada pelos Estados Unidos, além da Iugoslávia e da Grécia. Todos nós lembramos disso. E eu não quero que a Europa volte a ocupar aquele lugar sombrio na história da humanidade. Embora eu seja culturalmente europeu, Beethoven, Balzac, Goethe são meus autores, junto com Tolstói, Dostoiévski e Pushkin. Essa não é uma questão de simples jogo de poder. É uma questão de para onde a humanidade está indo. Já cruzamos vários limites, e também vemos que a civilização moderna está minando o sentido do humano dentro do próprio ser humano. Precisamos pensar em como trabalhar juntos para salvar o que há de humano em nós mesmos. É por isso que eu penso em construir uma coalizão em direção a um novo humanismo, porque, por exemplo, a Europa, onde o humanismo nasceu, o perdeu. humanism was war. A Europa ficou para trás, e não só a Europa, claro, porque tirou Deus da alma das pessoas. Eu não quero transformar isso numa questão religiosa,
Mas o fato é que a Europa vive hoje uma desumanização do ser humano. E isso é algo muito sério. Todos nós lembramos como eles foram cruéis nas guerras napoleônicas, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. A gente não pode deixar que tenham essa oportunidade de novo. Mas existem várias Europas, e eu acredito que, no futuro, digamos daqui a uns 20 anos, quer dizer, infelizmente, acho que nós não vamos estar aqui para discutir isso online, mas o Glenn vai estar debatendo com outras pessoas. Alguma parte da Europa vai recuperar o bom senso. Mas a Europa calvinista, não a Europa ocidental, deve ser deixada de lado, não eliminada. Pushed aside, not eliminated. And it is the source of most evils. E é daí que vem a maior parte dos males. A Noruega, claro, não faz parte desse grupo de nações, porque não teve um papel significativo em nenhuma das grandes invasões depois da era dos Vikings. Mas todos nós lembramos o que a Europa já foi. E eu acredito que, digamos, em uns 20 anos, se a gente conseguir atravessar esse período de hostilidade e turbulência, o sul e o centro da Europa vão se juntar à comunidade das nações eurasiáticas, uma comunidade meio vaga, que será liderada pela Rússia, pela China, pela Índia, pelo Irã e pela Turquia, junto com os Estados Unidos, mas sem a Europa, e especialmente sem o noroeste da Europa. Essa é a melhor chance para a humanidade. Mas para isso, a gente precisa passar por esse período. E é por isso que as prescrições da era são muito válidas. Prescriptions are very valid. I have just a couple of points I want to make. First of all, Eu só tenho alguns pontos que quero destacar. Primeiro, eu acho que todas as grandes potências, não só as potências europeias, todas elas agem de forma incrivelmente implacável de vez em quando. Isso inclui os Estados Unidos, inclui com certeza o Japão. E você já foi crítico em relação aos japoneses antes. E os japoneses, como você bem sabe, não são europeus. Também inclui a Rússia. A Rússia já fez coisas implacáveis no passado, assim como os Estados Unidos, o Japão e, claro, aquelas grandes potências europeias. Basicamente, isso faz parte do que as grandes potências fazem para sobreviver no sistema internacional. Então eu acho que há um risco em concentrar toda a sua atenção nos europeus e descrevê-los como as únicas grandes potências implacáveis da história registrada, quando, na verdade, praticamente todas as grandes potências já agiram de forma implacável ao longo do tempo. Isso é ótimo. Quer dizer, eu não poderia discordar do meu ponto de vista, mas eu tenho uma visão um pouco diferente da história. A Rússia teve uma trajetória um pouco diferente da maioria das potências mundiais. Nós conquistamos, mas também integramos. Nunca eliminamos, ao contrário da maioria das potências alinhadas à Europa. Mas claro, também fomos uma grande potência. Lutamos em guerras. Só que agora eu penso no futuro. E quando se trata do nosso futuro em comum, a gente precisa entender que as piores ameaças da nossa história vieram da Europa. Precisamos contê-las. Precisamos dissuadi-las. Aliás, também precisamos dissuadir os Estados Unidos. Porque, para falar a verdade, os Estados Unidos não estão agindo de forma muito elegante, para dizer o mínimo. Não ainda stella hei poteres tu mengt. Sim, com certeza. Mas a gente precisa pensar em como construir um futuro melhor para a humanidade. E por muitos anos, por sermos pessoas de cultura europeia, acreditamos que o futuro melhor da humanidade seria o caminho europeu. Não, isso já não é mais assim. E é isso. Mas países como a Espanha, a Itália e a maioria dos países da Europa Central vão voltar a fazer parte da civilização humana normal, da qual alguns europeus, infelizmente, se afastaram. Claro, alguns americanos também se afastaram. E nós também temos pessoas assim na nossa sociedade. Mas a gente precisa fazer isso. O mundo é muito complexo. Não se trata só da competição entre grandes potências. É uma competição entre civilizações. E é uma competição pela própria humanidade. E eu acho que uma das principais tarefas para pessoas como nós, apesar de todos nós, é claro, apoiarmos a escola de pensamento de Mishima, é também salvar o humanismo
e salvar a humanidade de certos traços modernos da civilização, a maioria deles vindo da Europa, em parte dos Estados Unidos, mas também de outros países. Nós, aliás, os russos, sofremos muito nos séculos passados. Quero dizer, Pedro o Grande, por causa do atraso relativo do nosso país, abriu uma janela para a Europa. Ele queria fechar essa janela depois de obter as tecnologias europeias, a cultura europeia. Essa janela já devia ter sido fechada no fim do século XIX. E o nosso grande czar, que hoje é muito popular, Alexandre III, queria fechá-la. Mas ele morreu por vários motivos. E foi por isso que acabamos sendo infectados por, Deus nos livre, o comunismo, um dos piores traços da civilização europeia. E é por isso que devemos manter a Europa à distância, mas ainda assim respeitar a nossa herança europeia. Respect our European heritage. I want to go back to Quero voltar à sua visão sobre os alemães, que reflete também a sua visão sobre os europeus em geral. Mas quero me concentrar especificamente na sua visão sobre os alemães, em boa parte porque eu acho que as relações entre a Alemanha e a Rússia vão ser muito importantes nos próximos anos. E eu acho que o que você está dizendo sobre a Alemanha está certo. É algo muito importante. Mas deixa eu entrar nesse assunto explicando como eu acho que a maioria das pessoas no Ocidente hoje enxerga a Rússia. Como vocês sabem, Sergei e Glenn, eu defendi que a principal causa da guerra na Ucrânia foi a expansão da OTAN, junto com a expansão da União Europeia e as chamadas revoluções coloridas, certo? E eu acredito que o Ocidente é o principal responsável pela guerra na Ucrânia. Mas, como você sabe, a maioria das pessoas no Ocidente acredita que a Rússia é a responsável. E quando você pergunta por quê, o argumento básico delas, em muitos casos, especialmente no leste europeu, é que isso está no sangue, que os russos são naturalmente agressivos, que está nos genes deles. A gente chama isso no campo das ciências sociais aqui nos Estados Unidos de um argumento essencialista, certo? A ideia de que os russos seriam agressores por natureza. E é importante entender que o que você está dizendo sobre os alemães é muito parecido com o que muita gente no Ocidente diz sobre os russos. Em outras palavras, você está basicamente dizendo que os alemães são agressores por natureza. Está no leite materno deles, assim como muita gente no Ocidente acha que a agressividade russa que vê por aí também está no leite materno. Mas eu acho que essa ideia de que os russos são agressores por natureza, que isso faz parte da civilização russa, é um absurdo. Isso não explica a guerra na Ucrânia. E acho que o mesmo vale para o argumento que você está fazendo sobre o Putin e a Alemanha. Você está absolutamente certo na sua descrição da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, como um país que tinha uma mentalidade eliminacionista. Não tenho dúvida de que você e eu concordaríamos totalmente sobre o que aconteceu naquela guerra. Mas os alemães nem sempre foram assim antes, e não são assim hoje. A gente não está falando da Alemanha de 1933 a 1945. A Alemanha de Bismarck, como você bem sabe, não era a Alemanha de Hitler. E eu diria, com todo respeito, que existe um risco real de retratar os alemães da forma mais negativa possível, como se fossem agressores por natureza. E eu acho que se esse argumento ganhar força na Rússia, isso vai complicar muito a tentativa de restabelecer a dissuasão no seu discurso e de garantir que a Entente não acabe num grande conflito entre a Alemanha e a Rússia no futuro. Esse é um argumento válido. E eu preciso dizer que não sou anti-alemão. Os alemães contribuíram muito para a cultura russa, para a identidade russa. Alguns dos nossos maiores líderes eram alemães. Catarina, a Grande, era totalmente alemã, mas foi a personificação da czarina russa. Então não se trata de ser contra a Alemanha. Trata-se de uma Alemanha que nasceu depois de Bismarck. Bismarck não queria transformar a Alemanha no que ela acabou se tornando. Mas depois, a Alemanha virou o que virou. E eu sei que já no começo do século passado, o Estado-Maior alemão planejava criar o Reich Europeu,
muito antes de Hitler. Eles não conseguiram, mas depois Hitler tentou. Só que, de novo, a Alemanha é uma peça pequena nesse jogo. A gente está dando atenção demais para eles. We are paying too much attention to them. They could be and should be pushed aside. The question, Eles poderiam e deveriam ser deixados de lado. A questão agora é: para onde vai a Índia? Para onde vai a China? Para onde vai a Pérsia, a Turquia, os Estados Unidos, a Rússia? E nós ainda estamos, por sermos pessoas de cultura europeia, prestando atenção demais neles. A minha receita é: deixem-nos de lado e não permitam que voltem a ser o que foram no século XX. Ainda mais porque, apesar das enormes tragédias que causaram a si mesmos e à humanidade, a Alemanha está voltando. É inacreditável, é terrível, é impensável, mas está acontecendo. Só que a Alemanha é uma peça pequena nesse jogo maior. Vamos manter o foco na Índia, na Pérsia, nos países do Oriente Médio, na Indonésia, que serão muito mais importantes do que a Alemanha em 20 anos. far more important than Germany in 20 years. But with all due respect, Sergei, if you look at Mas com todo respeito, Sergei, se a gente olhar para a geografia, a Alemanha é uma ameaça potencial muito maior para a Rússia do que a Índia ou a Pérsia. Acho que não é por acaso que a gente sempre deu tanta atenção à Alemanha. Porque se você imaginar uma situação em que os Estados Unidos reduzem bastante sua presença militar na Europa e os alemães precisam cuidar da própria segurança, as consequências, ou o potencial dessas consequências, para a Alemanha e para a Rússia são enormes, como você mesmo apontou. E aí vem a pergunta, como lidar com isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, há muita gente na Alemanha, você mencionou o revanchismo, há muita gente lá que tem o que eu chamo de uma visão essencialista da Rússia. Eles acham que os russos são agressores por natureza. E existe o risco, de novo, com todo respeito, de ver os alemães também como agressores por natureza. E quando os dois lados pensam desse jeito, é quase certo que isso vai acabar gerando muitos problemas. Well, thank God we have nuclear weapons. Ainda bem que temos armas nucleares. E é por isso que, antes de tudo, quero dizer o seguinte. Os russos se expandiram por vários motivos, porque sempre estivemos em campo aberto e fomos atacados de todos os lados. A gente conhece essa história, e para garantir segurança, nós nos expandimos. Mas isso é coisa do passado. Aliás, tomamos muito mais terras do que precisaríamos para ter um país viável. Mas temos a Sibéria, que é a fonte da futura riqueza, da estabilidade e do desenvolvimento do nosso país e da Eurásia. Então eu digo aos meus compatriotas, não dê atenção à Europa. Foquem em desenvolver a segurança. Concentrate on developing Siberia. And on developing E sobre desenvolver relações viáveis com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, com o Irã, com a Turquia, com o mundo árabe, com a Indonésia, e por aí vai. E vamos deixar para trás a nossa história desagradável, a nossa história europeia desagradável. Embora, claro, eu repita sempre, a Europa, mesmo tendo saqueado o mundo inteiro por 500 anos, desde o século XVI, também contribuiu muito para a nossa cultura. Mas a Europa deve ser colocada de lado no cenário mundial. E nós devemos nos concentrar, também como estrategistas, em desenvolver uma nova estrutura para o mundo todo. Apesar do fato de que, por causa da nossa história intelectual, digamos assim, somos mais ou menos da mesma escola. And we are more or less from the same school. We try to concentrate on Europe. A gente tentou se concentrar na Europa. Aliás, eu sou o fundador do Instituto da Europa na Rússia, quer dizer, na época na União Soviética. Mas quando entrei nesse trabalho, percebi, era um beco sem saída para a Rússia. Recebemos muita coisa positiva da Europa, mas hoje a Europa é quem traz os problemas. Mesmo assim, eles têm grandes pessoas, grandes nações, uma cultura incrível, e parte da Europa vai se recuperar dessa doença atual. Então eu acho que a gente deve simplesmente deixá-los de lado, especialmente o noroeste da Europa, e construir uma sociedade voltada para o futuro do mundo, onde países como eu já disse, Índia, Indonésia, Pérsia, China, Rússia e os Estados Unidos tenham um papel de liderança. Should play a leading role.
Eu não nego, nem por um segundo, que é do interesse da Rússia ter boas relações e melhorar seus laços com países como a Índia, a China e por aí vai. Mas, na minha opinião, não dá para deixar a Europa de lado. Ela está logo ali, geograficamente colada na Rússia. E, além disso, a guerra na Ucrânia não vai terminar de forma pacífica. Ela vai acabar. E eu acredito que os russos vão vencer, o que eu chamo de uma vitória feia. Mas o leste europeu vai continuar sendo uma região instável por muito tempo. Acho que você e eu concordamos nisso. Com certeza. Pois é, mas se o leste europeu for uma área instável, os russos não podem simplesmente ignorar isso. Na verdade, eles precisam manter o foco total no leste europeu, com medo de que outra guerra comece. Então não dá para simplesmente deixar isso de lado. Olha, John, eu concordo totalmente com você, do meu ponto de vista. Mas como eu já disse, um dos maiores erros da elite russa recente foi essa eurofilia, esse excesso de consideração pela Europa. A gente precisa olhar em outras direções. O nosso futuro está na Ásia. Nós, aliás, não somos um país europeu. Claro, temos um elemento muito importante da cultura europeia. Mas a Rússia, do ponto de vista geoestratégico e até cultural, é eurasiática. As nossas fontes externas de espiritualidade vieram da Palestina, de Israel, do mundo muçulmano, do budismo, e a nossa cultura política veio do grande Império Mongol. Depois, é claro, tivemos uma forte difusão da cultura europeia, que foi útil por 150 anos, mas que também trouxe o pior século da nossa história, o século XX. The worst century in our history, which was the 20th century. Of course I understand. Quer dizer, claro, eu entendo que a gente precisa lidar com isso, mas eu sou russo, e quando converso com outros pensadores e estrategistas russos, eu digo o seguinte: lidem com a Europa. Ela vai ser instável, vai ser feia, vai ter todo tipo de guerra, especialmente agora que começou a se degradar. Mas concentrem-se no sul, no leste e no norte. Os Estados Unidos, claro, devem ser nossos parceiros, mesmo depois de superarmos todas as dificuldades em relação à Europa. A Europa, no fim das contas, precisa ser deixada de lado, de preferência sem o uso de armas extremas, e afastada do centro da história humana, onde esteve por tanto tempo, e de onde, como eu já disse, veio a maior parte do mal. As I said, the source of the most of the evil. I would just, add that, I think that Olha, eu acho que, se a gente sobreviver à guerra na Ucrânia, eu diria que a posição geopolítica da Rússia vai ser a seguinte: as armas vão continuar apontadas para o Ocidente para tentar dissuadir os europeus, enquanto toda a sua conectividade econômica vai se voltar para o leste. A geografia é permanente, claro, mas eu acho que isso vai moldar o país. Para mim, como europeu, eu tinha muita esperança numa Europa maior, baseada na ideia do Gorbachev de uma casa europeia comum. Eu sei que isso acabou. É uma tragédia. Porque eu acredito que uma Europa dividida vai tornar o continente menos seguro, condenado ao declínio econômico e à irrelevância política. Mas, sinceramente, acho que já foi longe demais. E para ser honesto, nesse ponto, eu me contentaria com qualquer futuro que não envolva uma guerra nuclear. Acho que isso já seria uma vitória. É colocar a barra bem baixa, eu sei, mas ainda assim seria um avanço. Estamos ficando sem tempo, então precisamos encerrar. Algum comentário final? we are running out of time though, so we have to start to wrap things up. Any final thoughts? Bom, John, Não, eu não tenho nenhuma consideração final. Acho que já consegui expor todos os meus pontos. Estou só dando uma olhada aqui na minha lista de anotações. Eu só espero que a gente nunca chegue ao ponto de precisar seguir o plano do Sergei de atacar a Europa, nem mesmo com armas convencionais, e muito menos com armas nucleares. E espero que as pessoas no Ocidente percebam que é muito perigoso provocar os russos e que te mude nosso comportamento por meio de tatstadekvi. I agree with you, but eu concordo com você, mas eu estou ajudando a abrigar refugiados das áreas que foram atacadas com armas americanas e europeias lá na Rússia. E isso acontece de novo e de novo. Por isso eu tenho uma visão um pouco diferente da sua,
porque você passou a maior parte da sua vida em outra parte do mundo. Então a minha receita para o futuro da Rússia é olhar para o leste e para o sul. Desenvolver a Sibéria, que é a fonte da nossa futura riqueza. E já é a fonte da nossa riqueza, da nossa força moral e política. E enquanto a gente administra os conflitos na Europa, que serão inevitáveis, vamos ter que lidar com eles junto com os americanos e com outros. Porque eles vão voltar, na verdade, já estão voltando, aos seus velhos hábitos. Quero dizer, os alemães já não são mais os mesmos alemães. Mas a minha receita para o meu país é seguir para o sudeste e para o norte. Eu fico muito feliz de estar nessa direção. No mandato é que ouço-me decide. Of course, we still have this great European heritage. A herança europeia que nesse momento está se tornando algo negativo. E a gente precisa se afastar disso o mais rápido possível. Mas isso vai levar tempo. Vai exigir esforço intelectual, político, cultural e estratégico. And strategic. Well, thank you both for Bom, obrigado aos dois por terem tirado um tempo para conversar. E vamos torcer para que todas as nossas previsões estejam erradas. Então, obrigado mesmo aos dois. So thank you both. It was great. Thank you, Japan. It was a great conversation, and thank you, John. De nada. Because, Obrigado, Julian. Foi uma ótima conversa. E obrigado também, John. Porque, olha, hoje em dia é muito raro ver pessoas e nações trocando acusações ou besteiras. Quero dizer, as pessoas estão tendo conversas profundas. Então, muito obrigado por organizar isso. E obrigado, John, por estar aqui com a gente. Thank you, John, for joining us. Yeah, thank you, Sergey. I enjoyed the Obrigado, Sergei. Eu gostei da conversa, mesmo que tenha sido bem deprimente. Mas parece que é assim que as coisas estão hoje em dia. Tudo anda tão deprimente. Mas eu estou otimista de que a gente vai vencer eles. Win. Thanks. Okay. Obrigado. And avoid a global nuclear holocaust, which is E evitar um holocausto nuclear global, que, aliás, é um dos principais motivos pelos quais eu estou tão envolvido nesse jogo. Mas a gente precisa incluir no nosso debate o problema da degradação de algumas partes da civilização humana que está acontecendo. Só que isso não é algo para, digamos, realistas duros como nós, ou como você. hardcore realists like we are, or you are.